News. Vamos direto para o Rio Grande do Sul para conversar com Carlos Cogo, que é sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Carlos, seja muito bem-vindo e já começo perguntando. Nós vimos agora há pouco o presidente da AproSoja Brasil dizendo que vai faltar soja no Brasil. Primeiro, te pergunto, você concorda com isso? Há risco real de desabastecimento? Saudações a você, a todos que nos assistem, nos prestigiam aqui no Hora H do Agro. Não concordo. Acho que esse risco, dizer que ele não existe é um exagero. Se tratando de agronegócio e uma dinâmica de mercado de commodities agrícolas, o risco vai existir, mas esse risco ele é insignificante, para não dizer um pouco mais, né? E vamos explicar por quê. A gente realmente tem uma quebra de safra, esses números agora, toda essa polêmica, mas eles estão convergindo para alguma coisa entre 140 e 145 milhões de toneladas, e isso vai realmente gerar uma disputa pela soja brasileira, uma disputa interna. Nós vamos ter um esmagamento aí da indústria estimado em torno de 53, 54 milhões de toneladas, e no ano passado exportamos 101,8 milhões de toneladas. Teoricamente, poderíamos repetir 102 milhões de toneladas, e em algum momento no ano haverá uma real disputa por essa matéria-prima entre os esmagadores no mercado interno, que vão destinar essa soja para rações de biodiesel, óleo de soja, e os exportadores das trades. Muitas vezes esse player é o mesmo, ele é tanto esmagador como também exportador, no caso de Cargill, ADM, AMAGGI, etc. Mas muitas vezes não, muitas vezes ele também tem posições importantes para cumprir no mercado interno. Aí o que acontece normalmente numa situação dessa, isso aconteceu com o milho em 2016, um outro fenômeno El Niño, segunda safra quebrou, todo mundo falava em falta, não houve falta, houve elevação de preço. Obviamente que o base sobe no Brasil, a paridade de preço acaba ultrapassando a paridade de exportação, o produto fica retido no mercado interno e, sabiamente, o mercado, com as suas forças soberanas, reorganizam isso, tem um overprice e você deixa esse produto no mercado interno. Isso deve acontecer em algum ponto lá pelo segundo semestre deste ano. E eu que te perguntar nisso, né? Você está falando a lei mais básica da economia, oferta e demanda, você tem uma oferta reduzida, se a demanda não mudou, o preço sobe. Mas aí eu pergunto, por que o preço não reagiu ainda? Porque a gente sabe que o mercado trabalha com expectativas, muitos podem até pegar a teoria de expectativas racionais, né? E aí, há a possibilidade que um dos motivos apontados por consultorias privadas para a queda de preço era porque não havia um consenso do tamanho dessa quebra de safra. Mas agora a gente já viu a Conab cortando a produção, dizendo que não vai ter mais safra recorde. E aí você já falou um pouco, mas primeiro, você concorda com essa tese? E dá para a gente esperar um crescimento já nas próximas semanas, atingindo aí talvez o pico daqui a alguns meses? Não concordo com essa tese, não é isso que está acontecendo. Isso acabou confundindo o mercado, evidentemente, entre a menor estimativa e a maior. O tamanho, o spread era imenso. Nós temos a menor, que é a da ProSoja, que é 135 milhões de toneladas, e a maior, que é das indústrias, da Bioev, que é 160 milhões. Todas as grandes consultorias do Brasil, nós temos mais de 15 consultorias hoje que realizam levantamento de safra, incluindo a nossa. A nossa hoje está com o número de 148,5 milhões. Já fez 2 cortes dessa estimativa. E a maioria das que usam realmente ferramentas preditivas, imagens de satélite, questionários, avaliações de campo, são poucas, é um grupo bem reduzido, incluindo a nossa, deve convergir para alguma coisa que eu falei entre 140 e 145 milhões. A CPE Exalc da USP fez um levantamento também baseado em satélite, chegou em 147 milhões, ou seja, o mercado, em suma, para não perder tanto tempo com isso, está convergindo em direção a um número que vai ser provavelmente um número próximo da safra. Não há manipulação, não há nenhum tipo de instrumento de uso disso para outros fins. É um sistema no Brasil que vem melhorando muito, evoluindo muito, com uma base de dados imensa, e tanto é verdade que nos outros anos, quando o preço da soja subiu, a metodologia era a mesma que é hoje, quando os produtores estão reclamando dos levantamentos das consultorias e do governo. Então isso não tem nenhum cabimento, não tem sustentação e não faz sentido. E mais, só para completar essa história,
Se ainda assim esse erro ocorrer, de fato, foi muito grande mesmo, isso vai ser encontrado lá na frente. Nós temos a soja para destinação para o mercado externo, passa por guias da SESEX, tudo é registrado. Deve ter alguma operação aí de importação ilegal da Argentina, coisa que é inexpressiva. O resto que vai para a Biov é catalogado, passa pela indústria, esmagado, controlado, quer dizer, já tivemos um erro há 6 anos atrás, o erro foi de 2%, ou seja, o erro é mínimo mesmo, é esse erro que a gente pode ver lá no final do ano, mas não é isso que está impedindo o preço da soja de subir. Esse que é o grande fato, a gente tem feito inúmeras palestras e consultorias direto com as empresas também, para tentar organizar as ideias e explicar isso. Primeiro ponto, o Brasil não está sozinho no mercado. Claro, o player mais importante, maior exportador do mundo, maior share de exportação, de produção. A Argentina, nosso parceiro aqui do lado, é o primeiro fator. A Argentina está colhendo uma safra de El Niño, que favorece a Argentina, 53 milhões e meio de toneladas. Ano passado tinha colhido 21,5, com a seca do Laninha. 31 milhões de toneladas a mais da Argentina. Ainda que a safra brasileira caísse para 140, a Argentina continuaria cobrindo a ausência daquela fatia brasileira no mercado. Paraguai, Bolívia, Uruguai, outros 3 players após o Brasil e Argentina, os 3 maiores da América do Sul, também favorecido pelo El Niño, safras grandes. Produtores fizeram baixíssimas vendas antecipadas, fixações e hedge desta safra que está sendo colhida agora. Já tinham repetido esse equívoco estratégico, esse erro enorme de estratégia no ano passado, na safra passada, venderam muito abaixo dos patamares históricos, e isso pressiona o preço nos portos, pressiona o prêmio, que você tem oferta exagerada no porto. O Brasil não tem capacidade estática para reter essa mercadoria, então é uma tempestade perfeita. Você não vende antes, vende toda a oferta, fica esperando uma quebra de safra que existe, mas não é do tamanho que os produtores gostariam ou imaginariam que fosse, porque ninguém gosta de ter uma quebra de safra, ou um número que eles gostariam que fosse. Toda convergência disso ainda leva um sinal à frente. Os Estados Unidos agora, nesses últimos dias, já fizeram o outlook fora e divulgaram a primeira estimativa para a safra de soja de 2024 e 2025. Eu queria tocar nisso, né? Nessa semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a primeira projeção de área plantada na temporada 24 e 25. A gente preparou um gráfico. No milho, há uma perspectiva de queda da área plantada em 3,8%. Porém, na soja, há um aumento de 4,6%. E aí vem a pergunta que como isso e de que forma isso afeta o nosso produtor brasileiro. Ótimo, exatamente. Isso já era também esperado desde setembro do ano passado. Os Estados Unidos estão vindo de 2 temporadas com margem de rentabilidade negativa no milho. E isso, como aconteceu no Brasil, onde o produtor brasileiro também migrou do milho de verão, da primeira safra para a soja, o americano vai fazer a mesma coisa. Ele vai migrar do milho para a soja. Não havendo problema climático, esta área nos Estados Unidos permite uma safra recorde da ordem de 122 a 123 milhões de toneladas. Obviamente que isso já começa a ser precificado no mercado internacional. E os futuros de longo prazo, os contratos de final de 24 e 25, estão num viés baixista. O cenário da soja de longo prazo é baixista, a não ser que haja algum acidente climático com a safra americana deste ano, ou com a chegada de um novo Laninha, que já está previsto, quase se confirmando, 80% de chance de volta de um Laninha, venha a começar uma precificação de risco também na safra da América do Sul. Senão, estoques robustos, confortáveis e situação tranquila em termos de abastecimento global, como nós não vimos nos últimos 10 anos. Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, estaremos à disposição sempre que necessário. O Departamento de Agricultura dos